a glória, de todo louvor. Ó Pai, Tu és santo, Senhor, Pai. Nas Tuas mãos nós te damos graças, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Abençoa-nos nessa noite, abençoa o pastor, fale conosco, ó Pai, através do Teu servo. Ajude-nos nessa noite com a Tua bênção, a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Aleluia. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nós estamos aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem visto, observado, ouvido as nossas vidas, as nossas palavras, os nossos gestos, a nossa maneira de viver. Pedimos que o Senhor, Pai, com Teu olhar de misericórdia, seja misericordioso conosco, perdoando as nossas ofensas, perdoando os nossos pecados, nossos erros cometidos na Tua presença. Abençoa, Senhor, que nós possamos hoje, nesta noite, tomar desta palavra, sabendo que ela é o pão nosso, o pão nosso, o pão que alimenta a nossa alma. Esse é o pão de hoje, deste dia, desta hora, que o Senhor tem alimentado os Seus filhos através desta mensagem. E esta mensagem, Pai, é a mensagem que precursora da segunda vinda do Senhor Jesus, que tem sido clamada, aclamada, proclamada, que tem sido pregada em todos os meios, mas sabendo que a maior pregação vem de nossas vidas, vem de nossas vidas. O maior sermão é aquele que a nossa vida mostra para os outros. Então, Pai, tem misericórdia, tem compaixão, porque para viver isso, para viver essa palavra, tem que ser o Senhor, Pai. Tem que ser o Senhor nas nossas vidas. Porque se for só com a nossa vida, só com o nosso espírito, nós não conseguimos viver ela. Não consegue, ninguém. Só o Espírito do Senhor dentro de nós, para fazer vivificar esta palavra, para que ela esteja viva em nós. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, Deus abençoe cada um dos irmãos, que a graça do Senhor seja convosco. Nesta noite, nós vamos ler as Escrituras. Vamos ler no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 1 ao 3. Nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre humildade de espírito. Humildade de espírito.
bobeira. Mas é assim mesmo, né? A gente começa a ficar meio velho e vai perdendo algumas coisas, né? Cabelo nem fala, né? Dente vai apodrecendo, corpo vai ficando flácido. Isso quer dizer que o profeta diz: a morte está chegando no nosso corpo. À medida que nós passamos, à medida que nós vamos envelhecendo, cada vez mais nós vamos chegando. É verdade. Né? Antes você não tinha cabelo branco, mas hoje você tem. Isso quer dizer que uma parte de você envelheceu com o tempo. Né? 1 Coríntios 3:1. Os meus acharam? Amém. Paulo, nesta carta, está falando sobre o espírito mundano dentro da igreja de Corinto. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Vejam bem, que situação. Já imaginou? Você está na igreja lá congregando e de repente chega uma carta de Paulo. Aí Paulo diz: ó, vocês não são espirituais. Eu estou dirigindo a vocês, eu estou falando de forma que não dá para falar com vocês de coisas profundas, de coisas espirituais. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Olha só. Como a meninos em Cristo. Meninos iniciantes. Né? Aí Paulo diz: com leite vos criei. Leite aqui significa a parte rasa, né, da mensagem. O rudimento, coisa de menino, coisa de gente que está chegando agora, os rudimentos da doutrina de Cristo. E não com manjar, isto é, se você dá um manjar para uma criança que acaba de nascer, ela morre, você tem que dar leite, não é assim? Criança nasceu, você vai lá na madeira, no dia que nasceu, uma semana que nasceu, eu trouxe um churrasco para você, bebê. Você mata a criança. Paulo diz: com manjar eu não posso falar com vocês, porque vocês são meninos, não são espirituais, são carnais. Vocês estão tendo problema demais aí. E a igreja de Corinto era problemática. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Vira e mexe, Paulo estava escrevendo para pôr em ordem muitas coisas lá. Muitas coisas. Olha o 3. No 2. E não com manjar, porque ainda não podíeis. Não podíeis. Nem tampouco ainda agora podeis. Paulo diz o seguinte: eu estou percebendo que nem vou entrar em certos assuntos. Porque enquanto essas coisinhas entre vocês não estiverem resolvidas, essas coisas bobas, coisas de menino, coisa de criança na fé, enquanto vocês têm essas picuinhas entre vocês, eu não posso entrar com coisas profundas. Eu ainda vou bater firme. 3. Porque ainda sois carnais. E se é carnal, então tem um espírito mundano. Quem entendeu, irmão? Se são carnais, é porque ainda tinham um espírito mundano dentro da igreja. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Isto é, segundo os gentios, segundo os mundanos, segundo os homens do mundo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais um pouco da Tua Palavra.
Ajude-nos, ó Pai, a manter isso em nossos corações. Perdoa nossas fraquezas e que a mão de misericórdia do Senhor esteja conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos, passem. O irmão Branham, mensageiro para esta era, pregou essa mensagem aqui, ó. Coríntios, livro de correção. Porque o livro de Coríntios, na verdade, é um livro de correção. Aqui Paulo, além de estar corrigindo a igreja de Corinto, ainda tenta colocar todos em uma posição. Vejam bem. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto sobre humildade de espírito, ou humilde de espírito, não humildade, mas humilde de espírito, eu quero ler com os irmãos Mateus, capítulo 11. Precisa levantar no sol, sentado, abre suas Bíblias no livro de São Mateus. Eu quero tomar essa escritura que é muito conhecida, de Mateus 11, 29 e 30. Veja bem, Mateus, capítulo 11, verso 29 e o versículo 30. Vejam bem. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jugo é juízo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja bem. Quem pode, irmão, de si mesmo dar esse testemunho? Quem pode de si mesmo? Eu sou humilde. Quem pode? Quem pode chamar para si essa responsabilidade? Eu sou humilde e sou manso de coração. Quem? Moisés não podia dizer isso. Abraão não podia dizer isso. Nenhum dos profetas podia chamar para si essa responsabilidade. Mas Jesus pôde. Amém? Porque Ele era Deus. Ele é Deus. Vamos lá. Tomai sobre vós o meu jugo. Isto é o meu julgamento, o meu juízo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo, o meu julgamento, meu juízo, meu julgamento é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Vejam bem. Então observe bem que, falando sobre ser humilde de espírito, nós encontramos nesta igreja de Corinto Paulo tendo dificuldades da igreja de Corinto reconhecer o ministério de Paulo. Tendo dificuldade da igreja entender o que Paulo tinha dado a ela. A igreja estava com dificuldade de entender que Deus não queria apenas dar leite para eles, que Deus queria mais do que um dom de línguas, mais do que um dom de interpretação, mais do que uma profecia, porque eles estavam brigando por causa disso. Eles estavam tendo problemas na igreja por causa disso. Disputa entre os dons. Eles estavam disputando entre si de quem eles eram. Não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Eles estavam disputando entre si quem era maior que o outro. As mulheres estavam tomando o lugar dos homens, querendo ministrar, querendo pregar, e ele foi lá e corrigiu também.
Mas Paulo dizia: mas eu estou vendo que entre vós há muitas queixas, há muitas brigas, há muitas discórdias, há muitas dissensões. É difícil eu receber uma carta daqui de onde eu estou, de vós, falando de coisas boas. Só recebo cartas falando que há entre vós muita contenda, que há entre vós muitas queixas, discórdias, porfias. Paulo estava acostumado a receber carta de Corinto, ou notícias de Corinto, ou informação da igreja de Corinto sozinho. Paulo só recebia cartas falando de Corinto desta forma. Paulo chegou a um ponto de estar praticamente esgotado, ou com falta, dizer o quê? De paciência? Não, Paulo tinha. O que Paulo tinha? Vamos descobrir nas Escrituras. O que Paulo tinha? Por que a igreja de Corinto não se encaixava? Por que a igreja de Corinto não se alavancava? Por que a igreja de Corinto não ia para frente? Por que a igreja de Corinto estava dividida? Paulo chegou a dizer que em um certo ponto a igreja de Corinto era um pouco hipócrita, porque ele dizia assim: quando eu estou presente, vocês parecem santos, mas quando eu estou ausente... Está entendendo, irmão? Quando eu estou presente entre vós, parece tudo normal, parece que está tudo bem, mas quando eu me afasto, quando eu estou ausente, aí vocês começam as suas chocarrices, suas meninices. Aí Paulo descreve a igreja então, que ela, por ter crido, ela por ter sido batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, por ter crido na mensagem, por ter tomado a Santa Ceia correta, por estar dentro da linha apostólica corretamente, mas dentro de uma mensagem, mas todos bagunçados. Eles estavam dentro de uma mensagem que era correta, mas entre eles mesmos não havia correção. Quem está entendendo, irmão? Eles estavam dentro de uma mensagem que era correta e, no entanto, não aceitava a correção. Nós temos hoje um quadro repetitivo outra vez. Nós temos hoje uma repetição da história. Nós temos hoje uma repetição da história. O profeta disse na mensagem, a era de Éfeso. O profeta disse que outra era efesiana estaria de novo surgindo em nosso meio. Não que haveria outra era, mas o estado, a condição, a complicação da igreja da era de Éfeso, principalmente aos coríntios, aquela mesma condição, aquelas mesmas atitudes estariam novamente em nosso meio. Porque a palavra Éfeso tem um sentido composto. Quem já leu as eras sabe do que eu estou falando. A era de Éfeso tem um sentido composto. Significa duas coisas: almejado e relaxado. E no entanto, por um lado, havia um grupo que era almejado e havia outro grupo que era relaxado. Aí o profeta chega a dizer: e outra era efesiana há de surgir em nosso meio, mas não pelo fato de ser relaxado, mas pelo fato de ser morno. Quem está entendendo, irmão? Mas pelo fato de ser morno, nem quente e nem frio, mas por ser morno. E sendo morno, seria vomitado da boca de Deus. E esse morno aonde estaria? Assim como o relaxado estava dentro da igreja de Éfeso com uma mensagem que era verdadeira e correta, e eles não aceitavam a correção. E aonde está o crente morno hoje? Se a era efesiana
de novo surgiria em nosso meio com as mesmas características. Nós temos de volta um quadro pintado em nossos dias, onde nós temos hoje uma mensagem que é verdadeira, uma mensagem que é legítima, uma mensagem que é vinda do céu, mas as atitudes, as condutas, as ações de muitas pessoas que creem nela não correspondem àquilo que recebeu. Quem está entendendo, irmão? Tem uma mensagem verdadeira, sendo que suas ações não são. Assim como muitas pessoas, entre muitas igrejas, carregam debaixo do braço uma Bíblia que é verdadeira, mas eles mesmos não se tornam verdadeiros. Assim como eles carregam debaixo do braço uma Bíblia que é a verdade, mas rejeita ela. Quem está entendendo, irmãos? Então observe bem, vejam bem, lá estava a igreja de Corinto, sendo apacentada, tendo Paulo como apóstolo, crendo em Paulo, aceitando a Paulo como mensageiro. Porém, aquilo que era ensinado por Paulo, aquilo que era ensinado pelo mensageiro, não era colocado em prática. E, no entanto, vira e mexe, de outrora em outrora, lá estava Paulo de novo repreendendo a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não se posicionava. E então nós temos de novo um quadro repetitivo, nós temos a repetição da história outra vez em nosso meio, porque nós vemos que existe uma apostasia também, que atinge muitas pessoas, até mesmo que creram na mensagem, sem dúvida creu na mensagem, sem dúvida recebeu o profeta, sem dúvida creu na mensagem desse dia, sem dúvida recebeu o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, sem dúvida toma a Santa Ceia correta, sem dúvida, mas existe ainda muitas picuinhas, existe ainda muitas coisinhas, existe ainda muitas invejas, porfias, existe ainda muitas intrigas, dissensões entre o povo. Quem está entendendo, irmão? Ainda existe. O que aconteceu na primeira era no ministério de Paulo, aconteceria e repetiria de novo na última era. Quem está entendendo? De novo. Então observe bem que essa humildade aqui, a igreja de Corinto não estava tendo, porque o espírito de Corinto ainda era um espírito mundano. Aí você pode falar assim, mas pastor, como que a igreja de Corinto tinha um espírito mundano se eles estavam na mensagem correta? Irmãos, presta bem atenção, Judas estava com Jesus, que era o próprio Deus, mas o espírito de Judas não era de Jesus. Os irmãos entenderam? E no entanto, observe bem, eles estavam na mensagem do dia, tendo entre eles um espírito mundano. Paulo chegou a dizer, porventura vocês não têm o espírito dos homens lá fora? Dos homens lá fora, sem lei, sem palavra, sem mensagem, sem nada? E que fazem o que querem, e que falam o que querem, e que vestem o que querem, e agem de qualquer maneira? Assim também sois vós. Assim também é vocês aqui dentro. Ele diz, esta é a segunda vez que eu mando essa carta, e esta é a terceira vez. E Paulo vai falando, e Paulo nunca vê nada mudando dentro da igreja. Eles tomavam a ceia correta? Tomavam. Eles eram batizados por Jesus Cristo? Eram. Eles criam que Paulo era o mensageiro? Cria. Eles criam em um só Deus? Cria em um só Deus. Lavava os pés do santo na ceia? Lavava. E no entanto, eles estavam dentro de uma mensagem que era correta, mas entre eles tinham um espírito mundano, que não permitia o espírito da palavra aperfeiçoá-los, como o espírito da palavra aperfeiçoou a igreja de Éfeso. Está entendendo, irmão? E a igreja de Éfeso, sim, ela foi posicionada. Mas observe para vocês verem. Abre sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 12, verso 19, para você ver o que Paulo disse.
Paulo chega a dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 19. Vejam bem. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 19. Está escrito assim. Vejam bem. Olha o que Paulo diz. Aqui na minha Bíblia está dizendo: os últimos avisos aos coríntios. Aí Paulo diz no versículo 19, capítulo 12. Diz assim: cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Paulo está querendo dizer o que com isso? Assim, vocês pensam que eu vou me desculpar com vocês por tudo que eu falei acerca de vocês? Falamos tudo isso em Cristo. Amém, irmãos? Aí as pessoas não sabem receber uma correção. Porque tem muitas pessoas que não sabem receber a correção. Tem muitas pessoas que, em vez de receber a correção no Espírito de Cristo, recebem o próprio Espírito dele. E aí fica aborrecido com o pastor, fica aborrecido com o diácono, fica aborrecido com o irmão da igreja, só porque o irmão chamou a atenção, ele nem corrigiu, só chamou a atenção. Jamais, Paulo está dizendo assim: vocês pensam que eu vou pedir desculpas porque eu ter corrigido vocês? Não importa se vocês ficaram tristes, não importa se vocês ficaram de cabisbaixa, não, eu corrigi vocês em Cristo Jesus. Amém, irmão? Em Cristo Jesus. Eu não corrigi vocês segundo a minha carne, segundo o meu espírito. Eu corrigi vocês segundo o Espírito de Cristo. Porque a minha correção é a correção de Cristo para vocês. Mas vocês entenderam mal. Vocês pensaram que eu que estava mal com vocês, que eu que estava prejudicando vocês, que eu é que estava nervoso com vocês. Eu estava assim, mas no Espírito de Cristo. Ou vocês pensam que o Espírito de Cristo não aborrece? Se não aborrecesse, você não pegava um chicote ainda dentro do templo e expulsava todo mundo. Amém. Aí é que vem um quadro. Tem pessoas que não suportam a correção. Tem pessoas que não suportam a correção. Aí a pessoa pega aquilo, porque a pessoa não está no Espírito de Cristo. Porque se ela estiver no Espírito de Cristo, ela recebe aquilo com alegria. Amém, irmão? E diz: não, eu vou consertar. Não, o pastor está certo assim, então. Mas ela recebe a correção no seu espírito, porque o espírito dela ainda é mundano. Por isso que a igreja de Corinto não chegava no lugar, porque tinha um espírito mundano nela. Aí Paulo diz o seguinte: não cuidais que eu vou pedir desculpa para vocês. Não, porque eu falei em Cristo para vocês. Amém, irmão? Eu vos corrigi em Cristo. Eu fui um pai para vocês em Cristo. Amém, irmão? Filhos na fé. Aí você encontra um monte de gente que aí você percebe que muitas pessoas veio para a mensagem, creu na mensagem, recebeu a mensagem, não foi por revelação, não foi pelo Espírito da revelação, mas foi por causa de alguma emoção, foi por causa de alguma coisa que atraiu, que chamou a atenção dele. Eu já vi gente que veio para a mensagem só por causa do zinho que canta. Outros veio para a mensagem só porque lá tem doutrina. Outros veem para a mensagem só porque lá prega bonito. Outros veem para a mensagem só porque lá... Não é assim que vem pela mensagem, pelo Espírito de revelação. Amém, irmão? Pelo Espírito da revelação da palavra. E aí você encontra pessoas que estão desviadas, que não vêm mais na igreja, é até batizado em nome de Jesus Cristo, não suportam a correção, não suporta ser corrigido, não suporta. Olha, nós estamos chegando num tempo, irmão. Eu fiz uma matéria sobre isso. Nós estamos chegando num tempo que corrigir a pessoa em Cristo na palavra é ofensa. Nós estamos chegando, olha o absurdo que nós estamos chegando. Nós estamos chegando num tempo que, se você chamar a pessoa na palavra para corrigir na palavra, vira uma ofensa. Está ofendendo você. Os irmãos entenderam? Que situação! Isto por quê? Porque o Espírito ainda não foi convertido. Porque o Espírito não foi convertido. Aí Paulo está dizendo aos Coríntios: não pensem vocês que eu vou pedir desculpa, vou mandar cartinha me desculpando. Oh, gente, me perdoa porque eu fui muito duro com vocês,
me perdoe porque eu fui muito bravo com vocês. Não, Paulo, não. Eu corrigi em Cristo, amém, irmão? Eu lhe chamei a atenção em Cristo. É igual, por exemplo, quando é que nós fazemos os nossos filhos, quando é que nós fazemos nossos filhos uns filhos delinquentes? É errado isso, um pai pegar um filho, dar uma correção, pegar ele na vara, como diz a Bíblia, e dar umas palmadinhas, pá, e chorou, e depois você volta, filho, você me perdoa? Você corrigiu como pai, amém, irmão? Aí o que acontece? Aí não é assim que funciona. Aí você cria um filho delinquente depois. Filho, me perdoa porque eu te dei aquela surrinha, mas você merecia, mas me perdoa. Não é assim que funciona. Você corrigiu como pai. Então, Paulo, vocês me perdoam porque eu peguei pesado de vocês. Não, eu corrigi vocês em Cristo Jesus, amém, irmão? Glória a Deus. Eu corrigi vocês na palavra, não foi no meu espírito, foi na palavra. Amém, irmãos? Aí tem pessoas que não suportam uma correção, não suportam. Não suporta. São os crentes, sabe assim, não sabe nem de que material é feito. Jesus está falando, já está broxando, já está desmantelando. Sabe, tem crente que tem o crente mal virado e tem o crente bem virado. Por exemplo, existe pessoa, meu tio faz uma massa para rebocar a parede, que não precisa nem chapiscar. Ele já pega na parede, sem de tijolo, já está, porque a massa está bem virada e bem feita, amém, irmão? Mas tem pessoa que você joga, tem massa que você joga, cai tudo no chão, vai jogando e caindo, mesmo chapiscar, vai cair tudo no chão. Tem pessoas assim, você fala alguma coisa, já está desabrochando, já está desmantelando, já está caindo no chão. Não pode chamar atenção, você não pode corrigir. Aí você chama a pessoa a atenção em Cristo, na palavra, dentro da palavra, mostrando dentro da palavra. Aí a pessoa fica aborrecida, é motivo de não vir na igreja, é motivo de vir no culto, é motivo de afastar da ceia, de que espírito é formado? As pessoas interpretam mal humildade e humilde de espírito. As pessoas interpretam humildade em ser humilde de espírito. As pessoas pensam que ser humilde de espírito é andar descalço, é ter a roupa rasgada, é não sei o que, é ter um casebre, é ter um carro caído aos pedaços, e assim, aquele irmão é humilde. Não é isso não, gente. Ser humilde de espírito é inclinar para a palavra, amém, irmão? Ser humilde de espírito é entender que o jugo de Jesus é suave, amém, irmão? Não é pesado, como ele disse. Glória a Deus. Meu fardo é leve. Mas aqui, a igreja de Corinto, não, está pesado esse fardo. Paulo está colocando essas coisas pesadas. Não, gente, o jugo é suave. Essa mensagem aqui não é dura, não. Ela é leve, amém, irmão? Mas leve para quem? Leve para o espírito convertido. Mas para o espírito mundano é pesado. Para o espírito mundano é motivo de não voltar mais. Para o espírito mundano é motivo de sair falando mal do pastor, do ministério. Mas para o espírito convertido diz: graças a Deus pela palavra. Amém. Vamos continuar. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, amados, para a vossa edificação. Do 20. Porque receio, o que é receio? Receio é um ressentimento. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Receio, Paulo ainda está receioso. Sabe o que é a pessoa receiosa? Receiosa é que pode acontecer de novo. Paulo chama atenção uma, chama atenção duas, já está chegando no final, terceira vez. Chama atenção uma, duas, mas ainda tem aquele receio.
Eu ainda receio que aquele irmão não vai voltar para fumar. Eu ainda receio que aquele irmão não vai voltar na ceia. Estou desconfiado. Porque uma vez, 2 vezes, 3 vezes, estou receando que aquele irmão não vai ficar na igreja. Está faltando demais. Já faltou 1, já faltou 2, já faltou 3. Você não tem confiança. Você não tem confiança. Paulo aqui diz, mas eu tenho receio. Porque, olha, porque receio que quando eu chegar, vos não acho como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos, que quando eu for outra vez, o meu Deus me segura. Olha o que Paulo está dizendo, que Deus me segura. É isso que está dizendo, que Deus me humilhe. Está escrito assim, ó, que Deus me humilhe. Isso quer dizer, que Deus me segura. Porque se eu não me segurar, eu vou meter o pau em vocês. É isso que está querendo dizer. Olha, se eu chegar aí, ó, tem pendências, tem inveja, tem ira, tem porfia, tem tudo isso, com a mensagem deste tamanho que vocês têm entre vocês, com o conhecimento que vocês têm, ainda tem essas coisinhas. É isso que Paulo está dizendo, amém, irmão? É isso que Paulo está dizendo. Com essa mensagem poderosa que Deus deu para vocês, ainda tem isso no meio de vocês. Tomara que quando eu chegar lá, Deus me segura, Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram, e não se arrependeram da imundícia, da prostituição, das desonestidades que cometeram. Aí Paulo está dizendo que na igreja da mensagem do dia, lá de Éfeso, era de Éfeso, ele está dizendo que lá tinha adultério, que lá tinha desonestidade, lá tinha prostituição e tinha imundícia. Vocês estão entendendo, irmãos? E Paulo estava combatendo todos esses espíritos que estavam ali acontecendo naquela era de Éfeso, na igreja de Corinto. E aí Paulo, o irmão Branham, chega a dizer, e haverá outra era efesiana, outra vez nessa era Laodiceia. Isto é, o mesmo quadro. Lá era relaxado, hoje é morno, não é nem quente nem frio. Esta, a mornidão, é a condição de apostasia de algumas pessoas. Ou seja, não vai para o mundo, mas age no mundo numa coisa verdadeira. Quem está entendendo, irmãos? Não vai para o mundo, não vai para Batista, Metodista, Presbiteriano, mas dentro da coisa verdadeira faz coisas que lá no mundo fazia. Ainda continua a fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Abre suas Bíblias, por favor, para os 2 Coríntios, no mesmo, aí, é só na mesma página, 13, verso 1. Olha o que Paulo está dizendo para os Coríntios. Olha o que Paulo está dizendo. E esta é a terceira vez. Olha, terceira vez. Aí eu poderia falar assim com Paulo: Paulo, você foi só a terceira vez. Eu já falei 1000 vezes, Paulo. Você é só 3 vezes, Paulo. Continuo martelando. E esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será comprovada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os demais, que se outra vez eu for, não vou perdoar vocês. Olha aí. Que se outra vez, se isso continuar assim, não vou perdoar vocês. Versículo 2. Aí o que Paulo viu? Paulo viu outra coisa. Visto que vocês buscam a prova de Cristo que fala em mim. Será que é Deus mesmo que está falando com Paulo ou é só a carne? Será que o pastor está pregando aqui porque está magoado ou é alguma coisa assim? Será que o pastor pregou essa noite porque estava muito chateado, porque estava muito... buscando prova, visto que vocês estão buscando prova em mim, se verdadeiramente Cristo está falando atrás de mim.
Olha o espírito da igreja, irmãos. Olha o espírito da igreja de Éfeso. Será que é Deus mesmo? Ou isso é vindo de Paulo? Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Amém, irmãos? Vê? Então observe bem que a igreja, ela tinha conhecimento da verdade, tinha a luz da hora brilhando sobre eles, mas eles ainda não tinham vencido o mundo. O espírito mundano ainda estava no meio deles. Quem está entendendo? O espírito mundano ainda estava no meio deles. E isso pode estar acontecendo até mesmo conosco, repetindo o quadro outra vez. Nós, no meio de uma mensagem tão maravilhosa, uma mensagem tão poderosa, a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo, a mensagem reveladora, e entre nós tem mexericos, e entre nós tem dissensões, e entre nós tem adultérios, e entre nós tem prostituições, avareza, mexericos. Um irmão não fala com outro irmão, outro irmão passa perto do irmão e não diz Deus abençoe, infiel nos dízimos, nas ofertas, fala mal de Paulo, fala mal do ministério. Aí Paulo disse: se vocês estão pensando que eu vou pedir desculpa para vocês, não vou não. Se vocês pensam que eu vou sair daqui onde eu estou e chegar em Corinto, vocês me perdoam, vocês me desculpam? Não, eu corrigi vocês na palavra. Amém, irmão? Eu corrigi vocês na palavra. Quantas vezes, os irmãos que estão lendo comigo mais velhos na mensagem sabem, quantas vezes já corrigi irmão, jovem, até gente adulta, gente velho na mensagem, mas não suportou a correção, pegou a mochila e ó, não corrigi no meu espírito, corrigi o Espírito de Cristo na palavra. Teve um jovem que congregava comigo. Isso aconteceu 2 vezes, uma jovem e um jovem. A jovem começou a se engraçar com o rapaz das assembleias, sabe de Deus. Aí eu falei com ela: irmã, veja bem, ele odeia a sua fé, ele não ama a sua fé, ele odeia o que você crê. Julgo desigual não dá certo. Você crê num profeta, ele não crê. Você batizado no nome de Jesus Cristo, ele não é. Vocês tomam a ceia com pão ácido e vinho, ele não toma. Você crê em um só Deus, ele crê em 3, irmã. Você é julgo desigual. Ela não tem a mesma fé que você, ele não tem a mesma fé que você. Ele odeia seu Deus, ele odeia a mensagem que você crê. Chamei: ora a Deus, Deus te dará um cristão da mesma fé sua. Ela não aceitou. Partiu e disse. O outro irmão, não vou falar o nome, os irmãos do sabem, começou a namorar com uma mocinha lá de Belo Horizonte, lá. Vinha no culto todo domingo. Começou a namorar com uma mocinha lá de Belo Horizonte, lá, mocinha do mundo. Começou a gracejar. E eu vi isso, eu vi. Chamei, falei: ô irmão, é assim, assim, assado. Cristão é assim, 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 assado. E assim, dessa forma. Não suportou a correção. Gente velha, gente adulto. Chamei atenção já, mas não chamei. Não pensem eles que um dia eu vou chegar: ô irmão, você me desculpe daquele dia? Ô irmão, você me desculpe daquela vez no escritório que prestou atenção? Não pense que eu vou chamar, que eu vou pedir desculpa. Eu os corrigi em Cristo. Amém, irmão? Eu os corrigi em Cristo. Então, uma pessoa que está com o Espírito Santo, um filho de Deus, ama a correção. Amém, irmão? Ele ama ser corrigido, ele gosta de ser corrigido. Aleluia. Ele gosta de ser corrigido, né? Porque a correção é por causa dos nossos descuidos. Se eu sou corrigido na estrada por um policial, quando eu estou dirigindo, é porque eu descuidei. O policial diz: você fez errado, você entrou na errada, você avançou o sinal. Foi um descuido.
E se nós somos chamados a atenção em Cristo, é por causa dos nossos descuidos, amém, irmão? Por nossos descuidos. Então, quem ama a correção, ama a vida, diz a Bíblia. Amém, irmão? Diz Provérbio, quem ama a correção, ama a vida. Né? Paulo disse, não pense vocês que eu vou chegar aí chorando e alguém fala, Paulo, sabe, aquela família foi embora. Quando você escreveu aquela carta, aquela família não gostou, foi embora. Mas não pense que eu vou atrás deles pedir desculpa, não, porque eu corrigi eles em Cristo. Amém, irmão? Corrigi eles em Cristo. Ó, irmão, seu cabelo. Ó, irmão, sua roupa, como é que tá, irmão? Ó, irmão, isso, aquilo, outro. Chama atenção, diz aquilo, outro. E o espírito não recebe a correção, o espírito choca com a correção. Aí você vê que espírito ele é formado. Você vê que espírito ela é formada. É a mesma coisa em casa. É a mesma coisa em casa. Você tem em casa um pai e uma mãe que é exemplo. Tem em casa uma mãe e um pai que é exemplo. Eles são exemplos, está dando exemplos. Não há nada pela qual os filhos podem dizer, meu pai e minha mãe. Aí o pai vai, chama a atenção do filho e o filho começa a desobedecer. Não porque veio desobediência no pai e não porque veio desobediência na mãe, que é o primeiro retrato em casa. Porque a igreja começa em casa. Amém? Ele começa em casa. Mas se ele começa a aborrecer seu pai, aborrecer sua mãe, sendo eles cristãos, aí o pai e a mãe tem que ir para o joelho, porque é um espírito dentro dele. Quem entendeu, irmãos? Tem um espírito dentro dele. Mas quando um pai quer corrigir um filho, quer corrigir uma filha, sendo cristãos, e não dá vida, mostra a vida para ele, não mostra a vida para ela, quem está entendendo, irmãos? Ué, o pai quer que o filho não discuta, sendo que ele discutiu a vida toda com a mãe. O pai não quer que o filho não falte no culto, sendo que ele faltava o tempo todo. O pai quer que os filhos façam as coisas certas, sendo que a vida toda viu os filhos, via ele fazer a coisa errada. Aí não tem jeito. Então, Paulo estava corrigindo eles em Cristo, na palavra. Amém, irmãos? Não. Então, vejam bem. Aí, o profeta irmão Branham, nessa mensagem, Coríntios, livro de correção, ele diz o seguinte, veja, 12. O livro de Corinto é um livro de correção. É a única igreja em todo o Novo Testamento que aparentemente os líderes tinham problemas com ela. Mas Coríntios estava sempre em problema. Paulo, quando ele veio entre eles, um tinha línguas, outro tinha salmo, outro tinha sensação, outro tinha sentimento, e a outro queria pregar, e a mulher estava fora do púlpito, estava no púlpito, e Paulo corrigindo, e estava tudo problemático lá dentro. Um rapaz estava vivendo com a madrasta, capítulo 5, 1 Coríntios, e ele estava sempre tendo problema com esses coríntios, para mantê-los em ordem. Se notarmos, ele não podia ensinar os coríntios coisas profundas, eles eram apenas como bebê. Ele não podia se dirigir a eles nas profundezas, como as mensagens que ele dirigiu aos Efésios e aos Romanos, e ensinar-lhes coisas profundas, porque eles não eram capazes de tomar isso. Eles eram muito dependentes de pequenas sensações e coisinhas entre eles e assim por diante. Vê? Eles ficavam, louvado seja Deus, eu tenho uma coisa, louvado seja Deus, eu recebi uma coisa, louvado seja Deus, eu tinha uma revelação disso, e eu tenho uma profecia, e eles estavam todos bagunçados dentro da igreja. Vê? Mas por que Paulo estava sempre corrigindo? Porque eles estavam totalmente fora da palavra. Na palavra. Quem está entendendo, irmãos? Estavam totalmente fora da palavra, na palavra. Vejam bem. Por isso que às vezes as pessoas não entendem que as manifestações em Corinto eram do Espírito, eram todas do Espírito Santo.
Os dons, todas as manifestações é do Espírito Santo. Porém, tudo fora de ordem. Elas falavam em língua? Falavam. Era do Espírito. Porém, fora de ordem. Não tinha ninguém para interpretar. Estava todo mundo falando. Pode não é assim, gente. Fala um ou dois, no mais 3. Mas que haja intérprete. Que haja interpretação. Amém, irmãos? Amém. Faça tudo com ordem. Está desordenado. Faça tudo com ordem e decência. Estava tudo desordenado. Aí o profeta vem na mensagem: Deus sendo mal entendido. Parágrafo 116. Vejam bem. Vejam bem. 115. Agora, muitas vezes eu sei que é apenas o pessoal da igreja aqui, eu acho, esta noite, de qualquer forma, quase, não é irmão Neville? O irmão Neville, mais ou menos, os que vieram, o irmão Branco está dizendo para a igreja, para o irmão Neville, que é o pastor da igreja: irmão Neville, todo mundo aqui é da mensagem aqui da igreja? Ou tem gente de novo aqui, tem gente de fora, visitando? Aí, o irmão Neville responde: então, se há algum estranho aqui, e se você discorda com isso, eu estou tentando falar com a minha própria igreja. 116. Agora, como seu pai no evangelho, a igreja, como seu pai no evangelho, como seu pastor, eu gostaria um pouquinho mais tarde, quando seu espírito e dons começarem a chegar à perfeição. Se você observar que eles estão se afastando, então é melhor você observar. Observe aquela pessoa. Você pode observar, qualquer pessoa que tem um dom de língua, um dom de profetizar, ou qualquer tipo de dom, ele se acha muito especial. Quando a palavra de Deus chega nele, não, já sou abençoado, eu tenho um dom. A palavra chega nele, por isso que é difícil você colocar essa mensagem na mão de alguém que já está carregado de dom. Porque ele acha que já recebeu algo. Quem está entendendo, irmão? Ele acha que já recebeu algo. E por falar em línguas, por profetizar, você tenta colocar ele na posição em Cristo, irmão. Tá tudo, olha, a profecia é do Espírito, a língua do Espírito. Porém, irmão, o seu posicionamento em Cristo, a sua doutrina está errada. Não pense em você que falar em línguas e ter uma profecia vai te levar para o céu. Isso é só dons. Não, eu sou abençoado, eu já tenho o Espírito Santo, eu sou abençoado. Vocês estão entendendo, irmão? É complicado. Se eu for, sei lá, uma pessoa que já tem um dom, ela já se acha especial. Parece que nada pode corrigi-lo. Parece que nada pode colocar ele em ordem. Vocês estão entendendo, irmão? Quando essa mensagem cruzou meu caminho, em 1996, lá no norte de Minas, eu não fui direto pro rapazinho que pregou para mim, o tamanho do Gabriel aí. Eu não fui logo dizendo: eu já sou pregador, rapaz, eu sou pregador. Não. Tem gente que você prega aí, mostra para ele a mensagem: eu já sou pastor, eu já sou pregador, eu tenho 15 anos de presbitério. Eu falo em língua, eu profetizo. Falei: mas rapaz, deixa eu falar para o senhor, a mesma água que abençoa você, abençoa o ímpio que está do seu lado. O mesmo espírito que cai com você, no justo, cai no hipócrita também. A água cai por bons e maus. O mesmo espírito cai no justo e injusto. E o injusto fala línguas e o justo também. É pelos frutos que são conhecidos, fruto da palavra, amém, irmão? Porque não é o Espírito de Deus nelas, mas quando elas são dóceis e mansas e humildes, aí a pessoa confunde humildade com humilde espírito. As pessoas pensam que humildade está no material, que seu carro é velho porque você é humilde, que sua casa não tem imóveis é porque você é humilde, que você mora na favela é porque você é humilde, porque você veste roupa que está um pouco rasgada, velha, é porque você é humilde, que você usa chinela havaiana é porque você é humilde. Não, tá bom, então tá bom, vou lá na favela, vou lá no fundo da favela então, vou pegar a casa mais humilde que tiver lá, vou falar de Jesus,
Vê se aceita. Se aceitar é porque é humilde mesmo. É humilde de espírito, amém, irmãos? Não é humilde de material, não. Tem pessoas que pensam. Eu conheço muitas pessoas aí humildes, que não tem nenhum café para tomar em casa, não tem nenhum copo, não tem nenhuma cadeira para sentar. Você fala para pensar, não creio nisso, não creio nisso, não. Que humildade é essa? Que humildade é essa? O humilde aqui é ser humilde de espírito, amém, irmão? Humilde de espírito, de inclinar para a palavra, de aceitar a palavra. Humilde é aquela irmã, é aquele irmão. Humilde é aquele pai, é aquela família. Humilde é aquele pastor, é aquele irmão que aceita a correção, amém, irmão? Que quer ser corrigido, que quer ser posicionado, que quer no arrebatamento. Esse é o humilde espírito, que deixa o Espírito de Cristo falar e ele atender. Como Paulo disse, não pensem vocês que eu vou voltar aqui e pedir perdão, desculpa que eu fui duro com vocês, não, eu falei em Cristo, amém, irmão? Vamos ficar de pé, amém? Os irmãos entenderam? Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por essa mensagem, Senhor, que o Senhor tem nos dado nessa noite. Oh Deus, molda nosso espírito, Senhor Jesus. Molda nosso espírito para trazer um caráter, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Perdoa nossas fraquezas, nossas falhas. Que o Senhor possa, com teu sangue, Senhor, limpar, purificar. No nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém e amém, Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, quarta-feira que vem, se Deus permitir. Deus abençoe a cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém.